Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão assistindo nesse domingo a nossa aula 2 do livro O Céu e o Inferno, com o nosso querido amigo Marco. Marco, namastê. Atma Namastê, deixe-me colocar minha apresentação. Todos vendo Estamos minha vendo, tela? Marco? Sim, estamos vendo. Ok, vamos lá. Então, nós estamos indo hoje para a aula de número 2, onde iniciamos o próprio livro O Céu e o Inferno, começando com o capítulo 1, O Porvir e o Nada. Alguém uma vez me perguntou, quando eu dava uma aula sobre esse livro, Marco, o que é o porvir? Eu falei, a palavra está dizendo o que está por vir. Depois, né, do que está acontecendo agora, o que está por vir é isso. E o nada. Ou seja, Kardec estabelece uma relação para que nós possamos refletir sobre o que acontece após a morte. Ok? Então, nós hoje estaremos abordando os itens 1 ao item 7. Marco, por que temos que dividir? Porque é muita informação. E sempre que eu ministro cursos, eu acredito que após mais de 150 anos, nós temos a obrigação de acrescentar certas explicações que, na época, Kardec não tinha, tá certo? Mesmo com os espíritos sendo muito conhecedores do mundo espiritual, na época eles não tinham essa facilidade que hoje nós temos. Então, eu acredito que é necessário, sim, acrescentarmos determinadas explicações, não só do livro, mas, né, de autores espirituais, correlatos ao tema, para que possa ficar bem claro para os participantes. Então, vamos lá. Kardec inicia com algumas reflexões. Viver e morrer, é só isso? Responsabilidade pelos atos cometidos, o cara que foi mal, né? Ou fez besteira, não tem nenhuma responsabilidade se for só viver e morrer? E onde entra essa chamada justiça divina? Porque a gente sabe que a justiça dos homens é extremamente deficitária, né? Então, tem pessoas que só buscam, né, só acreditam na justiça divina. Então, Kardec começa questionando isso. Né? É só isso? Você vive e morre, acabou. Vamos lá. Se acreditarmos que a morte é o fim, então vamos aproveitar tudo, enquanto podemos. É o maior incentivo ao egoísmo, a querer se dar bem, sempre e a qualquer custo. Né? Então, acabou, né? Simplesmente com a morte. Se só se vive nessa vida, então os egoístas estão certos, né? Tem que aproveitar tudo. Repara, isso é reflexão que Kardec faz os leitores terem, ok? Se acreditamos que a morte é apenas uma passagem e a vida continua, então temos que pensar sobre o que estamos fazendo aqui. O que acontece do lado de lá? Qual o objetivo? E para que serve a vida no corpo de carne? Então, são reflexões que muitos ateus e pessoas que não acreditam na continuidade da vida após a morte do corpo físico deveriam se fazer, né? Porém, se somos reencarnacionistas, tá? Se nós somos reencarnacionistas, então acreditamos que a felicidade ou a infelicidade futura depende do que venho fazendo nessa vida. Acreditamos que temos responsabilidade sobre nossos atos, palavras e pensamentos. Acreditamos que existe um ajuste de contas e novas oportunidades para refazer o que fez de errado. Mais na frente, o livro Céu e Inferno traz uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, nenhum centil deixará de ser pago. Ou seja, você não sai daqui
simplesmente sem ser devedor. Se você é devedor, pode ter certeza que vai haver um reajuste dessa tua dívida, tá certo? Qual é a origem dos fundamentos conceituais do Espiritismo? Ok? Vamos lá, pegando no Livro dos Espíritos. Lembra que eu falei para vocês que é fundamental a gente corroborar as afirmações do livro do Céu e Inferno com as explicações do Livro dos Espíritos, que são muito lúcidas, tá? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 23 e 24, tem a seguinte frase: o espírito é o princípio inteligente do universo, que tem como atributo essencial a inteligência. Isso é um princípio inteligente, né? Tem a inteligência. Os espíritos não são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. São desconhecidos, porém, o modo e a época em que essa formação se operou, mas a criação dos espíritos é constante. Hoje nós já sabemos, tá, o modo que se opera e a época que essa formação acontece, ainda no útero da mãe, né? Nós vamos ver isso com mais propriedade em aulas posteriores. Mas hoje a gente sabe, na época de Kardec, como eu falei no início da nossa palestra, as pessoas não tinham esse esclarecimento. 7.8 e 7.9. Vamos ver, então, o que é a evolução do princípio inteligente até chegar a se tornar espírito. Então, peraí, Marcos, você está querendo me dizer que o princípio inteligente se torna um espírito individualizado e por aí vai? Isso mesmo. Então, o espírito é a individualização do princípio inteligente, é o processo de maturação. Em todos os reinos, existe a presença da centelha divina, ou seja, a presença de Deus está presente em todos os reinos. Isso não significa que o Espírito habitou todos os reinos. Quem habitou e veio maturando foi o princípio inteligente. Muita gente fala assim, eu já ouvi, né? Algumas pessoas falando assim, o Espírito habitou todos os reinos. Não, isso não é verdade. Tá? Quem habitou todos os reinos, até ser individualizado, foi o princípio inteligente. Espírito é um termo atribuído a partir do reino hominal. Então, esse negócio de dizer, o espírito do gato, o espírito do cachorro, né? Isso é totalmente errado, segundo as informações do nosso querido Kardec. Então, a denominação espírito é específica para o reino hominal. Vamos entender, então, o que acontece, tá? Do reino mineral até o reino hominal. Então, no reino mineral, apesar de não conseguirmos observar, a centelha divina apresenta o seu princípio inteligente não manifestado. Essa bolinha amarela, né, em volta do círculo verde. Então, imaginando que a planta, por exemplo, seria o princípio verde, né, lá no centro dela existe um princípio inteligente. Puxa, Marcos, está querendo me dizer que a planta tem inteligência? Ela tem, sim, um princípio inteligente. Tudo que tem vida tem princípio inteligente, tá certo? E esse princípio inteligente não deixa de ser a onipresença do Pai, ou seja, a presença de Deus, ok? Já no reino vegetal, o princípio inteligente se manifesta. Repara, ele não se manifestava no reino mineral, ele estava adormecido ali, né? Como Leon Denis diz, né, que nós adormecemos no reino mineral, né, despertamos no reino vegetal e por aí vai até chegar ao reino nominal. Então, esse princípio inteligente no reino vegetal, ele já se manifesta apresentando instinto e sensibilidade. Você deve reparar, tem determinadas plantas, que quando você bota o dedo nela assim, né, ela se fecha completamente. Isso não deixa de ser um instinto, né, da planta. Então, o princípio inteligente no reino vegetal
já manifesta essas duas propriedades, instinto e sensibilidade. No reino seguinte, que é o reino animal, no planeta Terra, o princípio inteligente apresenta o início do raciocínio, instintos, emoções e sentimentos. Marcos, você está então querendo me dizer que o gato, o cachorro, o cavalo, eles têm um princípio inteligente que já inicia o processo de maturação, de pensar, de raciocínio, de instinto aperfeiçoado, né? Que iniciou ali no reino anterior. As emoções, começa a ter emoções. Você já deve ter visto, o meu cachorro está deprimido. Né? Hoje a gente consegue ver, pelos estudos veterinários, que os cachorros sentem, né? Sentem falta do dono, eles têm emoções, têm sentimentos. Então, no planeta Terra, o corpo do animal necessita de cérebro, com sistema nervoso, né? Sistema reptiliano, que é responsável pelos instintos, e sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Tá? Isso em mamíferos e aves. Marco, por que você bota reino animal na Terra? Porque nós sabemos que o reino animal tem diversas evoluções em diferentes estágios. E um dos estágios, esse princípio inteligente vai para outros mundos. Olha aí o que eu estou falando, tá? Normalmente mais adiantados, e ele vai para que ele vai para esses outros mundos? Por exemplo, dentro do nosso sistema solar, ele poderia ir para Marte, né? Um exemplo. Então, esse princípio vai para lá, né? Esse animal vai para lá, para ir maturando e iniciando o processo de individualização. Então, repara, a individualização que ocorre no reino hominal não ocorre da noite para o dia. Tá? E, como eu falei para vocês, o sistema solar que o nosso planeta está inserido, ele tem uma correlação, uma troca constante, tá? De espíritos, né? Dependendo do processo vibracional de cada um. Tá? Então, quando ele vai para esses outros mundos, esse instinto, né, esse princípio, ele aperfeiçoa o seu raciocínio, aperfeiçoa as suas emoções. Quem não lembra de Cartas de uma Morta, onde a mãe de Chico revela que em Marte existem animais que falam, conversam com você. Caramba, o que significa isso? Que eles estão aperfeiçoando a forma de pensar, as emoções, a comunicação. Tá? Então, isso faz parte da evolução do princípio inteligente. Posteriormente, esse princípio vai habitar o reino elemental. Tá? O que são os elementais? Tá? Os elementais são aqueles seres que habitam de acordo com a condição da natureza. Então, eles podem ser elementais da água, da terra, do fogo ou do ar. Né? 4 tipos de elementais dentro de cada elemento da natureza. Então, lá nesse reino elemental, individualiza-se, por exemplo, de uma forma muito sutil, tá? Porém, ele já passa a ser identificado, tá? Como, entre aspas, um espírito elemental, ok? Como eu falei, a palavra espírito é específica para o reino hominal. Eu coloquei aqui espírito elemental porque muitos livros, tá? Até bons livros, fazem essa referência. Eu prefiro, apesar de respeitar, chamar apenas de elemental. Ele é um elemental do fogo, né? Salamandra. Ele é um elemental do ar, né? Silfos ou sílfides. É um elemental da terra, gnomo. Tá? Então, fica a dica para vocês. Na realidade, o reino elemental é uma forma híbrida entre o reino animal e o reino hominal, ok? Tudo no processo da criação do Pai tem sempre relações híbridas, que é uma espécie de adaptação, tá, para a nova forma. E, finalmente, chegamos no reino hominal. Tá? Aqui, nesse reino hominal,
né, o espírito é completamente individualizado, tá? E assume o título de espírito. Então, ele já tem instintos consolidados, emoções, sentimentos, inteligência, com condições de sabedoria. Ou seja, a lei do progresso agora depende somente do próprio espírito. Nos reinos anteriores, o processo evolutivo é natural. Quando adentramos ao reino hominal, o processo evolutivo tem que haver o protagonismo do espírito. O espírito pode, sim, apressar, né, ou se adiantar nessa evolução, ou se atrasar, de acordo com as suas próprias escolhas. E nesse reino nominal, ele já apresenta, tá, consolidado, os 3 corpos superiores: o corpo causal, tá, que dá estrutura para o ego, o corpo crístico, o corpo búdico, e a centelha divina, que é a chamada o Atman, tá? E no sânscrito, tá, dentro da filosofia hindu, por exemplo, do Bhagavad Gita, ele é chamado de Para-Atma, é o observador, tá, da alma, vamos dizer assim. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. Então, o corpo físico necessita já de uma estrutura encéfalo triúnico. Tá? O encéfalo triúnico é composto, tá, do sistema reptiliano, sistema límbico e o córtex cerebral. Ok? Então, fica aí a diferença do que acontece desde do reino mineral, onde o princípio inteligente, vamos dizer assim, nasce, até o conceito que conhecemos, né, do reino hominal. Acho que caiu aqui um pouco a minha... Pronto. Caiu a minha tomada, acho que desconectou. Vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu fui buscar no livro Planeta Terra em Transição, que é um livro maravilhoso, tá? Da psicofonia de Isonildo Rezende, lá em Minas Gerais, que Ismael, tá? Ismael é um grande espírito, né? Junto ao planeta Terra, e foi publicado pela editora Chico Xavier em 2011. Na primeira edição, que é a que eu tenho, eu peguei e copiei da página 226 à página 232, fiz uma espécie de síntese que está aqui. Olha o que é dito lá. Entre o reino animal e o reino hominal, né, lembrando que entre eles está o reino dos elementais, né? O princípio inteligente passa por um processo muito longo de maturação, evolução e sublimação em mundos mais adiantados que a Terra, como a gente viu, ainda como animal, onde vão adquirindo e aperfeiçoando o raciocínio, as emoções, a comunicação e a liderança, como a gente citou no slide anterior. Olha o que está escrito. Depois de muitos milhões de anos de experiências em vários setores do trabalho de despertamento intelectual, os animais vão criando também seu próprio esforço, tá? Uma atmosfera espiritual em torno de si mesmo. Desta maneira, dão origem à sua forma perispiritual, pelo esforço de seu labor e da sua mente. Ao adquirir o pensamento contínuo, seu perispírito não se desintegra mais. Aquela coisa, né, que a gente chama de o conceito de alma coletiva, tá? Então, quando ele já está ali adentrando ao reino elemental, isso não acontece mais, não tem mais o conceito de alma coletiva. Ele já está ali criando os princípios, né, que vão nortear a individualização. O animal passa a ter uma individualidade, já, vamos dizer assim, na pontinha mesmo, né, quase indo para o reino elemental. Eles desencarnam, tá,
e passam a ter uma vida espiritual e trocam de corpo, ou seja, vai de um animal para o outro. Na espiritualidade, eles já passam a ter o seu perispírito. Então, é por isso que, às vezes, você vê determinados livros que citam eu fiquei ali com o espírito do meu cachorro. Tá? Só que o tempo que eles ficam na espiritualidade é muito curto. Tá? Eles voltam com mas muito mais velocidade do que o ser humano, até porque eles não têm expiações, tá? Não têm provas. Ok? Então, esses animais são levados a mundos primitivos, tá? Ou a mundos mais evoluídos, e passam por um processo de encarnação, não no corpo físico. Olha o que está sendo colocado. Então, quando ele sai desse mundo dos animais e adentra no reino elemental, é bem provável que, ao sair do reino elemental, eles vão para mundos mais primitivos, onde passam por um processo de encarnar já num corpo físico, mas na dimensão espiritual desses mundos, para que possam ter um novo corpo, uma nova vida, vivendo como espíritos elementais, que têm o papel de trabalhar na natureza, na preparação desses mundos, para que um dia possam ter condições de recebê-los. Nessa trajetória do reino elemental, viverão ainda por bilhões de anos, até chegar o momento de ter sua primeira experiência reencarnando como ser humano. Ok? Então, repara, o que eu achei interessante é ele citar, né, Ismael está citando, que são bilhões de anos. Então, repara como o espírito do ser humano é antigo, se considerarmos que ele advém do reino mineral como um princípio inteligente. Ok? Então, fica a dica aí de Ismael para nós refletirmos sobre isso. Kardec, intuitivamente, percebia que existiam reinos híbridos e que o corpo de carne deve ser mais sofisticado à medida que o espírito evolui. Veja abaixo uma hipótese que ele constrói, ou seja, Kardec já tinha naquela época, né? Ele tinha a inspiração e a própria intuição que existia, assim, né, passagens híbridas entre uma determinada forma que o princípio inteligente assumiria, até chegar, né, a possibilidade de ser individualizado como espírito. Então, olha o que Kardec nos cita aqui no capítulo 6 desse próprio livro, tá? Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Tais corpos terão sido os mais apropriados às suas necessidades e exercício de suas faculdades, tá? Faculdades mentais, que o corpo de qualquer outro animal. Em lugar de ter sido necessário fazer-se um vestuário especial, quando ele fala vestuário, está se referindo ao corpo, para o espírito. Ele já encontrou um feito, que era o corpo do macaco, né? Pode, pois, vestir a pele de macaco sem cessar de ser espírito humano, como o homem se reveste, às vezes, da pele de certos animais, sem cessar de ser homem. Fique bem entendido que aqui não se trata senão de uma hipótese, a qual, de modo princípio. Então, Kardec, há mais de 150 anos, criou essa hipótese. E eu te digo que essa hipótese é bem fidedigna com o conhecimento que nós temos hoje. É bem provável, sim, que os primeiros espíritos a adentrarem o mundo do reino hominal possam ter habitado macacos. Aí você fala assim, puxa vida, então Charles Darwin não estava tão errado assim. Não, não estava. Tá? Então, da mesma forma que os corpos humanos, com o passar da idade, eles vão se aperfeiçoando, os
corpos espirituais também vão se aperfeiçoando. É bem provável que atualmente isso já não esteja ocorrendo, tá? Mas na época que Kardec escreveu, há mais de 150 anos, é bem provável que isso ainda ocorresse. Marco, você pode estar enganado, pode estar ocorrendo até hoje em mundos primitivos? Sim, eu admito que eu posso estar equivocado, sim, e que os corpos de macacos, em mundos, né, primitivos, ainda possam ser o habitat de um espírito recém-chegado ao reino hominal. Okay? Então, essa hipótese muito inteligente e muito propícia foi estabelecida por Kardec. O ser humano, já que nós estamos falando de espírito o tempo todo, né, de perispírito, vamos ver então a verdadeira natureza do ser humano. A verdadeira natureza do ser humano não tem o formato de um ser humano, ou seja, de um corpo. Nós não somos corpo, nós somos espírito, nós somos energia. Da mesma forma que o Pai é energia, nós, enquanto espíritos criados pelo Pai, e a partir da criação imortais, nós somos energia. E essa energia, ela é composta, quando você é criado, por 3 corpos, tá? O corpo mais externo, que é esse verdinho aqui, é chamado de corpo causal, tá? É o corpo que, na realidade, traz as relações de causa e efeito. É ele que estrutura o chamado ego periférico do ser humano. Os hindus chamam isso de aham, que eles chamam de trevas da ilusão, ou seja, o ego periférico, que é a proteção mais externa da nossa essência, é chamada pelos hindus de trevas da ilusão. Por que, Marco, eles chamam desta maneira? Porque o ego ele é muito personalista, ele estabelece uma relação dele próprio, ele não se preocupa com o próximo, como a gente sabe que é o maior ensinamento do Mestre Jesus. Então, por isso que os hindus chamam de aham, ou seja, trevas da ilusão. Porém, ele é muito importante para nós quando nós somos criados. Por quê? Porque quando nós somos criados, ainda no ventre da nossa mãe, tá? Esses 3 corpos já estão estabelecidos, tá? E vêm exatamente da espiritualidade. E naquele moldar ao ventre da mãe, é criado um outro corpo, que é o chamado corpo mental superior, tá? E a partir daí, a gente não perde ele nunca mais, imaginando que seria a primeira encarnação de alguém, de algum espírito que vai para a barriga da mãe. Então, naquele momento, se forma o corpo mental superior, ou seja, ele já tinha, vamos dizer assim, alinhavado, vamos dizer assim, o seu formato, mas ele é estruturado na barriga da mãe, tá? E aí, junto com o mental superior, vem o mental inferior, tá? O corpo mental, ele é duplo, mental superior e mental inferior. O mental superior, nós não perdemos jamais. Marcos, Jesus tinha o corpo mental superior? Sim, tinha. Todo espírito tem. Por quê? Porque é o mental superior que individualiza o espírito, ok? E esse espaço entre o corpo causal e o mental superior é o espaço que potencializa a energia mental, tá? A estrutura do pensamento vem exatamente daqui, né, da persona, né, que vai encarnar, e, vamos dizer assim, flutua nesse espaço de potencialização, ok? Então, esse é o corpo mais externo. O corpo mediano nosso, enquanto espíritos, é o chamado corpo crístico. É no corpo crístico onde estão impressas, muita gente diz gravadas, né? As leis de Deus. Por que elas estão impressas e gravadas? Porque a origem não é no corpo crístico. A origem é exatamente no que os espíritas chamam de Atma, que é a natureza vibratória de Deus,
Porém, tá, eu gosto da nomenclatura que os hindus nos trazem. Eles chamam de para-atma, ou seja, o espírito divino, ele é o observador de tudo que acontece com o restante, ou seja, com o corpo crítico, com o ego periférico, com a potencialização da energia mental e com os corpos mentais superior e inferior. A essa estrutura, tirando o amarelinho, chamamos de Atman. Tá? Então, eu acredito que quando fizeram a adoção, né, para o mundo espiritual ou para o mundo espírita, tá, aqui no planeta Terra, eles acabaram chamando isso de forma equivocada de Atman, chamando toda essa estrutura de Atman. Eu prefiro, tá, chamar de Atman essa estrutura que não envolve a centelha divina, tá? Você vai ver livros da FEB, né, referindo a centelha divina como Atman, tá? Mas eu acredito que foi um equívoco isso. Atman, na realidade, ele tem todos os corpos, exceto a centelha divina. A centelha divina é chamada de para-Atman, ou seja, o espírito divino é observador. Por quê? Porque ele é perfeito. Ah, Marco, aí então está a razão. Todo o restante do Atman é perfectível de ser aperfeiçoado. Não é possível de você aperfeiçoar a centelha divina. Então, é por isso que eu acabo concordando com a teoria hindu, que diz que o Atman não se refere à centelha divina. O Atman é o conceito de busca, né, do progresso da consciência, que é possível de ser realizado por todos, que faz parte da lei do progresso. Porém, a verdadeira essência divina que nos habita é chamado de para-atman, tá? Então, o para-atman é ali que está a origem, e não a impressão ou a gravação das leis de Deus, sintetizado pela energia do amor. Muita gente, muitos espíritas, inclusive instrutores, fazem confusão sobre isso, porque, na realidade, desconhecem, né, vamos dizer assim, o conhecimento da yoga, o conhecimento hindu, que traz essa diferença que eu acho muito apropriada. Então, para Atman, é o espírito divino. Ele não é sujeito a se tornar perfeito. Por quê? Porque ele já é perfeito. Tá? É como se você dissesse, eu vou aperfeiçoar Deus. Não, não, não tem essa possibilidade. Como nós somos um pouquinho, uma partezinha de Deus, nós temos uma centelha divina que é perfeita, que não é perfectível. Então, fica a dica para vocês. Atman é a estrutura que o ser humano acaba tendo enquanto espírito, porém, essa estrutura coloca de fora o para-Atman, que é a centelha divina, que não é perfectível, ela já é perfeita. Tá? Só para lembrar, a palavra perfeito, per do grego, é todo feito, todo feito, ou seja, mais na frente eu vou repetir sobre isso. Você não acrescenta nada ou tira nada dessa estrutura e, na realidade, você não mexe nela, ou seja, não há nenhuma possibilidade de você acrescentar alguma coisa ou porque ela já é perfeita, tá certo? Ao sendo todo, tá? Então, eu acabei me retendo um pouco mais nesse slide, porque muitos espíritas sobre isso, ok? Então, fica a dica aí, vocês vão receber o material e qualquer dúvida, tá, ou questionamento, pode. Eu tenho um enorme prazer em responder. O espírito, de acordo com a sua evolução, então, ele vamos dizer assim, ele se estrutura. Repara,
O espírito imperfeito, ele é criado simples e ignorante com 3 corpos, né? Então, a estrutura causal, né, que nós acabamos chamando de ego periférico, o corpo crístico e o Atman, tá? Esses números aqui, eles são uma hipótese, para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu acredito atualmente que o ego periférico vibre entre 250 a 475 Hz. Só para você, né, quem não entende sobre essa nomenclatura, é como se fosse ciclos por segundo. É a mesma correlação, tá? Então, a vibração dele é de 250 a quase 500 ciclos por segundo, tem uma vibração relativamente alta. Já o espírito, em seu processo evolutivo, se tornando bom, o que acontece? Ele perde essa estrutura externa, que é chamado de corpo causal. Então, o espírito bom, ele não tem mais o chamado ego periférico, ele perdeu. Puxa, Marco, então a evolução é a perda de corpos? É. E esse corpo crístico, aproximadamente, numa hipótese, ele vibra, né, aproximadamente a 1000 ciclos por segundo. Então, olha como a vibração é alta. Então, essa estrutura de um espírito bom. Já um espírito puro, que nós aqui na Terra só conhecemos o Mestre Jesus, ele vibra acima de 2000 Hz, ou seja, acima de 2000 ciclos por segundo. É o chamado espírito puro. Então, aqui você vai reparar o quê? Que à medida que, né, os corpos do espírito vão se aperfeiçoando, ele vai perdendo os corpos, que são mais densos, tá? E a chamada eterização do espírito, ok? E essa eterização caracteriza o quê? Uma depuração, tá certo? É por isso que a gente, com o passar das encarnações, a gente tem a necessidade de expiar determinadas coisas. Por quê? Porque a expiação é colocar para fora uma densidade, ok? Então a gente passa por expiações e provas. Por quê, Marco? Primeiro a expiação, para depois ter a prova. Porque a expiação coloca para fora aquela densidade, ou seja, coloca para fora dessas estruturas aqui, é nossa, tá? Do ego. Então, na próxima encarnação, você já não vem com aquele defeito, tá? E, na realidade, essa perda, né, de densidade vai fazendo o quê? Uma eterização desse espírito, tá? E a evolução, como vocês viram, é o perder corpos mais densos. Puxa, Marco, nesse caso aqui, vale a pena a gente citar, o corpo crístico, ele tem um quê de perfeição, tá? Perfeito mesmo, nós sabemos que é só o para-átman, tá? Mas o que acontece? Ele vai se fundindo. Ah, Marco, então peraí, volta aqui. Quando o espírito é imperfeito, essa perda que eu chamo não é uma perda, tá? Ele simplesmente vai recuando até ele estar completamente agregado ao corpo crístico. Ou seja, quando a gente fala perca, ele vai encolhendo, 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 ou seja, seus pensamentos, atitudes, emoções, sentimentos já passam a ter a vibração do corpo crístico, que foi muito bem exemplificada pelo nosso Mestre Jesus, ok? Então, repara, o processo é ad contínuo, o espírito nunca regride. Porém, o perispírito pode regredir, ok? A gente vai ver isso mais aqui na frente. Então, o espiritismo é uma ciência que necessita de estudo para a compreensão das suas leis. Se você não estudar, né, sobre essas coisas que eu estou falando aqui, como é que você vai entender, né? E eu peguei uma frase de Kardec, que eu acho fantástica. Sua opinião não pode fazer lei, tá? Então, na realidade, para que você realmente entenda sobre a doutrina espírita, você tem necessidade de estudar essas coisas, tá? Ok? Então, vamos ver a relação entre espírito e alma. Então, espírito é o para-átman, tá? Ele, quando
encarna, né, no corpo físico, ele passa a ser identificado como alma. Muita gente fala assim, alma e espírito é a mesma coisa. É uma forma meio grotesca de falar, não é. Tá? A alma é quando o espírito ele passa a ter a possibilidade de entrar num corpo de carne. E por que ele se chama alma e não mais espírito? Porque o espírito, por ser perfeito, ele não interfere nas relações de progresso. É a alma, né? É o Atma que tem que progredir. Não é o espírito que vai progredir. Entendeu o porquê da separação entre espírito e alma? Tá? Então, nós sabemos que quando adentramos ao reino nominal, essa alma, né, que vai ter um corpo físico, que tem um corpo físico, ela já é um ser inteligente, né? Desde o do momento lá em que habitou os reinos mineral, animal, vegetal, né? E elemental, ele vem aperfeiçoando. Então, quando ele se torna espírito e assume um corpo, ele já é um ser inteligente. Eles, né, lembrando, foram criados sim, criando o protagonismo do seu progresso. E eles progridem de acordo com as suas escolhas, com o seu livre-arbítrio. Por isso que você vê, às vezes, espíritos muito evoluídos, às vezes sendo até mentores de um espírito que foi criado junto com ele. Mas como isso pode acontecer? Porque um teve melhores escolhas durante suas encarnações, enquanto o outro escolheu as coisas erradas. E aqui a gente vê os atributos da alma, tá? Individualidade, que é dada pelo corpo mental, consciência. O que a gente precisa, enquanto alma, é elevar a nossa consciência. E essa consciência que tem o protagonismo da alma para sua elevação, posteriormente, é perpassada para o histórico do espírito. A inteligência, da mesma forma, ele passa a ser imortal, ele passa a ter forma. A gente sabe que, mesmo perdendo o corpo físico, para que nós possamos ser identificados, nós temos o corpo espiritual, que normalmente é da mesma forma, né, com a mesma, vamos dizer assim, fisionomia da última encarnação. Porém, um espírito mais evoluído, ele pode alterar a sua forma. Tá? Ele pode se apresentar como, por exemplo, Emmanuel se apresentava com o perispírito de muitas encarnações anteriores, quando ele se apresentava como senador Públio Lentulus. Lembra? Ele é indivisível, ou seja, a partir do momento que ele foi individualizado, ele não se divide mais, ok? Então não tem aquela coisa como a gente tem, por exemplo, no reino animal, às vezes, de alma coletiva. Tá? Então, quem tem alma coletiva, entre aspas, são os princípios inteligentes que, às vezes, fazem um agregado. Eles são aperfeiçoados, né, aqui dentro do seu processo de evolução, e eles têm o conceito da escolha, que é o livre-arbítrio. Então, aqui nós verificamos os chamados atributos da alma. Se você quiser um dia, né, gravar, Iciliaf, tá? Então, o Iciliaf traz esse conceito exatamente dos atributos da alma. Iciliaf é um acróstico das primeiras letras de tudo isso aqui, tá certo? Obviamente, esses atributos possibilitam a comunicação, não só entre encarnados, mas também entre encarnados e desencarnados. Isso faz parte das leis divinas, essa possibilidade de comunicação. Não é nada sobrenatural, como a gente já viu, né? Quem já fez outros cursos comigo sabe muito bem do que eu estou falando. Para aqueles que não aceitam ou não conseguem compreender a individualidade da alma, fica a dúvida que merece atenção. Kardec chama atenção. Tem gente que não aceita que a alma, né, foi individualizada, que ela passou a ser chamada de espírito, tal. Então, Kardec questiona: se ao morrer
retornamos a um todo e passamos a ser esse todo, é o chamado panteísmo, né? Como podemos verificar as diferenças do intelecto, da moralidade, os dons que cada pessoa tem? Então você pergunta assim, peraí, então, se eu admitisse, por exemplo, o panteísmo, como é que as pessoas são diferentes? Se ao morrer você retornaria para o todo, então você faria parte de um aglomerado. Como é que individualiza isso? Então, Kardec questiona. Por quê? Porque na época dele era muito comum várias crenças terem como princípio básico o panteísmo, tá? Que é o conceito de que Deus é tudo. Tá? Ele aglomera todos os espíritos do universo. Dons e inteligências inatas e precoces têm origem em quê? Tá? Então, já nasce uma criança, por exemplo, com determinados dons, com uma inteligência enorme. Ele fala assim, peraí, se fosse aceitar que saiu tudo de um todo, como é que esse ser é mais adiantado ou tem mais atributos de inteligência do que aquele outro? Tá? Então, questionaria-se, né? Qual é a origem desse negócio? Porque uns nascem com sequelas e deficiências, enquanto outros são totalmente saudáveis. Tá? Então, repara, a vida nos mostra que a individualização do espírito é uma realidade. Né? E é isso que Kardec nos apresenta com muita propriedade. Eu estou apenas aqui fazendo como papagaio de pirata, né? Reproduzindo o que Kardec nos ensina. Por que uns nascem em famílias com posses para lhes garantir conforto, segurança, saúde, educação, né? E por aí vai, enquanto outros nascem em lares desfeitos, pobres, tá? Pobres aqui é o conceito de materialidade, em locais violentos, não recebendo oportunidade de seus pais para uma futura vida, né? Uma vida melhor. Então você fala assim, poxa, eu perguntaria, se eu acreditasse nessas coisas todas que estão aí em preto, que Deus é esse? Tá? Que não dá condições de igualdade aos seus filhos. Muitos ateus, muitas pessoas que dizem, né, que não acreditam em Deus, que não podem entender esse conceito de Deus, né, e muito menos ainda das explicações do Espiritismo, né, eles se questionam, mas que Deus é esse que permite, né, que um nasça com tanta coisa e o outro nasça praticamente sem nada. Tá? Isso tudo tem origem em quê? E de acordo com a necessidade de cada espírito. O processo, o progresso e o processo da reencarnação, ele é totalmente individualizado. Cada espírito merece, né, e recebe exatamente aquilo que lhe é mais apropriado para o seu aprendizado, ok? Então, resumindo, o problema do panteísmo é querer mensurar Deus, né? Onde toma-se tudo, todas as inteligências, todas as almas, e aí a gente tem Deus. Tudo sai e tudo retorna para compor Deus. Isso é um equívoco, como a gente já viu, né, com esses questionamentos anteriores aí. Então, Kardec, com muita sabedoria, descarta a possibilidade desse conceito do panteísmo, ok? Que na época dele era muito comum as crenças acreditarem nisso. Como o Espiritismo entende a nossa relação com Deus? Vale a pena você entender isso aqui. Conceito de monismo. Chama-se monismo, do grego monos, as teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo. Tá? Isso em metafísica. Ou seja, a existência de uma única divindade que está em tudo e permeia tudo. Com essa forma de pensar filosófica, o universo é uno em Deus. Quem repete muito essa frase é Humberto Roden. Então, eu acredito que o Espiritismo, vocês vão ver mais na frente, ele é
de um conceito monista e não monoteísta. Porque o monoteísmo surgiu com os hebreus, né, ainda na época de Moisés, e o monoteísmo é a doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, um único Deus. Marco, é a mesma coisa. Não, não é. Olha aqui. Analisando os dois conceitos, verificamos que existe uma pequena diferença. Enquanto no monismo constatamos que existe Deus, no monoteísmo encontramos existe um único Deus. Qual a diferença aqui, Marco? Você não quantifica Deus. Tanto é que, quando você pega o livro dos Espíritos, a primeira pergunta que se estabelece no livro dos Espíritos, a pergunta número 1, é: que é Deus? Ele não fala quem é Deus, ele não pergunta quem é Deus, ou o que é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria personificando Deus. Se ele perguntar o que é Deus, ele estaria objetivando Deus. E, na realidade, ele, com muita inteligência, pergunta: que é Deus? Aí os espíritos respondem, né? Presença suprema do universo, né? É o princípio de tudo. Aí você fala assim, então, na realidade, nós podemos concluir que o espiritismo é muito mais monista do que monoteísta. Tá? Repara que são conceitos filosóficos que vale a pena, né, com o estudo de Deus, nós entendermos isso. Essa diferença nem sempre é notada em nossos textos de estudo por diversos autores, até porque, se considerarmos no monoteísmo uma abrangência dessa compreensão, poderemos entender que esse Deus é absoluto, é o mesmo e está presente em todas as religiões e habita em todas as suas criações. Aí os conceitos ficam muito próximos. E é desta forma abrangente que encontramos no Pentateuco. Tá? Então, no Pentateuco, quando se refere ao conceito monoteísta, é por causa dessa aproximação que é feita. Tá? Mas vale a pena você entender os termos em sua origem, ok? Vejamos algumas citações diretas de Jesus, né, que corroboram tudo isso que a gente falou até agora. Nós estamos no Pai como o Pai está em nós. Olha o que Jesus falou. Nós estamos no Pai, ou seja, nós somos a centelha divina, parte, né, do todo maior. Porém, o Pai está em nós, porque nós temos em cada um a nossa centelha divina, o Para-Atma, ok? Eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus fala. Ele, que já tinha passado por todas as experiências evolutivas, poderia, né, naquela época já, dizer isso. Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele desadensou todos os seus corpos quando ele foi criado, porque Jesus foi criado também como nós, simples e ignorante. Porém, ele é muito mais antigo do que nós. Né? Então, quando a Terra foi criada, que ele já era o governador, né, ele já tinha perpassado por outros sistemas solares, né, onde ele galgou a sua evolução, tá certo? Então, ele podia dizer, eu e o Pai somos um, por quê? Porque ele estava fundido na energia de Deus. Daí, né, os conceitos teológicos sempre confundirem, né, Jesus com Deus. Né? Muita gente, né, tem até a música que fala que crucificaram Deus, né? Esqueci aqui o nome do que fala, né? Esqueci agora. Mas a frase eu e o Pai somos um estabelece essa relação, né, de unicidade, de um espírito que galgou, teve protagonismo no seu progresso. Marco, um dia nós vamos poder falar isso? Sim, todos nós caminhamos para esse passo, né, da fusão com a centelha divina. Ok? Algumas citações na doutrina espírita que corroboram isso. Na Gênese, tá, no item 16 do capítulo 2, encontramos a citação que Deus é único. E ainda no mesmo capítulo, do item 19,
toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com um só desses atributos de Deus, que tenda não só a anulá-los, mas simplesmente a enfraquecê-los, não pode estar com a verdade. Tá? Então, Deus é imutável. Você não acrescenta nada a Deus, você não tira nada de Deus. Tá? Mas quando a centelha divina vai habitar o Espírito, não saiu de Deus, porém Deus continua sendo o mesmo. Tá? Ele é perfeito, ele é todo feito. Ok? Ainda na Gênesis, no item 24 do capítulo 2, a natureza inteira está imersa no fluido divino. Ou, segundo o princípio de que as partes de um todo são da sua mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo. Está se referindo, né, ao para-átma. Cada átomo desse fluido, se assim podemos exprimir-nos, possui o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. É por isso que, como eu falei para vocês, os hindus separam o Atma do para-átma. O Atma é perfeito, o para-átma é que é perfectível. Tá? Então, aí você vê a corroboração da própria Gênese. Estamos, assim, constantemente na presença da divindade. Estamos na presença. Por isso que os hindus chamam o para-átma de observador do Atma. Tá? Porque nós estamos na presença de Deus, tá? Quando a gente está na presença do para-átma enquanto Atma. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Então, repara, quando a gente passa a entender essa complexidade para a estrutura do que somos, espírito, fica muito mais fácil você compreender essas coisas. Na citação do Livro dos Espíritos, na pergunta 13 do capítulo 1, Deus é único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Né? Então, Kardec, né, no Livro dos Espíritos, corrobora várias coisas que a gente falou aqui. A citação no Evangelho do Espiritismo, no item 2 do capítulo 18. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Tá? Então, esse conceito monoteísmo era necessário, sim, na época, né, de Moisés. Por quê? Porque tinha os fenícios, os babilônios, né, vários outros povos que acreditavam em pluralidade divina. Existiam vários deuses. O Deus para isso, Deus para aquilo, Deus do mar, Deus da terra, Deus da colheita. Né? Então, os hebreus foram os primeiros a ter essa necessidade de entender o monoteísmo. Hoje nós sabemos que o espiritismo é monista, tá certo? E não monoteísta. Acredito que nessa última citação, essa aqui do Evangelho, apesar de encontrarmos a palavra religiosa monoteísmo, sua referência é ampla, como nós explicamos no slide anterior, e se refere a todas as religiões, todas as crenças e todas as coisas que existem no universo. E somadas às palavras de Jesus, podemos concluir que o Espiritismo é monista. Eu deixo isso muito claro quando eu dou as minhas aulas. Tá? O Espiritismo não é monoteísta, até porque foi uma palavra que, na época, tinha todo sentido, para diferenciar da relação de que existiam muitos deuses. Porém, o Espiritismo é monista, onde você acredita que Deus faz parte da sua criação, ele está em tudo. A imanência de Deus não nega a transcendência de Deus. Isso porque a essência infinita está presente em todas as existências finitas. Eu peguei aqui, eu fiz um apanhado de um livro de Humberto Roden, que fala sobre isso. Né? Humberto Roden, eu recomendo a leitura dos livros dele. Então, ser imanente significa que a presença permanente de Deus está em tudo, tudo que existe, qualquer coisa. A pedra, o animal, a planta, tudo que existe tem a presença de Deus. Isso é ser imanente. E ser transcendente
é a presença além de tudo que existe. Então, tudo que existe tem a presença de Deus, e tudo que nós desconhecemos, né, que a gente acredita, vamos dizer assim, que não existe, também tem a presença de Deus. O universo como um todo tem a presença de Deus. Daí, Leon Denis dizer que o fluido universal é o hálito de Deus. Leon Denis era brilhante, né? Então, é por isso que estudamos e podemos entender as características de Deus. Onipotência, poder absoluto sobre todas as coisas. Onipresença, poder de estar presente em todo lugar. E a onisciência, o poder de saber tudo, que é o que hoje nós entendemos, né? O que é Deus? Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, ele está em tudo, ele faz parte da sua criação. Imagina, Deus estar fora da sua criação. Então, daí nós entendemos o porquê o conceito do espiritismo é monista, ok? Como o Livro dos Espíritos complementa esse capítulo? Repara, eu não vou detalhar tudo aqui, mas vale a pena você lembrar que o Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, é que dá origem ao livro Céu e Inferno. Tá? Então, eu vou pegar algumas perguntas aqui, depois vocês vão receber o material, vocês podem verificar com mais detalhe. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Hã? Não dá? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Tá? Então, corroboram e complementam tudo isso que a gente falou. Aí vem a outra. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, ou seja, quando ela estiver no mundo de regeneração? Mas, enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa. Ou seja, a felicidade, para nós, ela é relativa. Olha o que os espíritos respondem. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto compor grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Está dizendo que a Terra não é um bom hospedeiro para os espíritos, que infelizmente são ainda muito defeituosos, né? Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Não, já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males e consequentes dessas mesmas infrações e dos próprios excessos. O homem mesmo é que é o responsável, né, pelas coisas ruins que ele passa. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as normas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequências, em consequência, caímos na desgraça. Então, repara, o Livro dos Espíritos, ele é, sim, um complemento necessário para determinados estudos. E o Céu e o Inferno é extremamente oportuno para isso. Então, repara, e aí nós temos, aí, como vocês vão receber o material, e eu não tenho tempo de ler tudo, né? Então, são perguntas que, na realidade, a espiritualidade responde, que vão corroborar com tudo aquilo que a gente já falou. Tá? Então, depois, por favor, vocês leiam o material para, né, corroborar o que já foi explicado ou tirar dúvidas. Tá? Ainda, né, temos respostas
complexas que merecem, sim, a leitura, tá? Que não nos cabe aqui agora, pela falta de tempo, para poder citar. Tá? Então, que Deus, Jesus e todos os demais mentores e trabalhadores da luz nos protejam e orientem nessa nova jornada que, ora, iniciamos em estudar a justiça divina segundo o Espiritismo. Tá? Então, hoje foi praticamente a nossa aula número 2, mas que é somente hoje, né, nessa segunda aula, que nós adentramos ao livro. Então, repara uma coisa, eu tenho mais uma coisinha para falar para vocês. Tá? Lembrando que a bibliografia básica é sempre o livro e o material didático ele é complementar. E, dentro desse conceito que eu chamo de complementar, eu vou buscar sempre informações, né, na ciência espiritual, através dos livros, né, espíritas e espiritualistas que eu apresento em cada aula. Ainda não terminei, mas 1 minuto só. Eu quero apresentar a vocês aqui uma coisa que eu não vou falar, tá? Mas eu vou enviar para vocês refletirem, tá? Que é um material complementar que fala sobre o Deus de Spinoza, tá? O texto que vocês vão receber, que são 4 slides, eles são de Baruch Spinoza, que revela o seu entendimento de como seria se Deus falasse conosco. É um texto muito, muito interessante. Spinoza nasceu em 1632, em Amsterdã, e faleceu em Haia, em 21 de fevereiro de 77, 1677. Foi um dos grandes racionalistas do século 17, dentro da chamada filosofia moderna, juntamente com René Descartes, né, e Leibniz. Né? Então, repara, o que Einstein falou. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe. Então, repara, Einstein corrobora o conceito de Deus, e vocês vão ler, vocês vão receber esse material, o conceito de Deus de Baruch Spinoza é o conceito monista. Tá? Eu não vou aqui ler, para não perder a graça, para vocês poderem ler com calma, tá? Mas aqui ele estabelece como se Deus estivesse falando com a gente. Tá? Então, mas é muito interessante. Tá? São 4 slides, 5, perdão, que mostram exatamente isso. Não me procures, Deus falando, fora, não me acharás. Procura-me dentro de ti. Aí é que estou. É como se Deus estivesse falando conosco. Tá? Então, esse conceito monista de Deus de Baruch Spinoza é fantástico. Ok? Então, nós encerramos hoje essa nossa aula e espero que vocês leiam o material, né, com muita atenção. E se houver qualquer dúvida, pode ter certeza que nós estamos aqui para tirar essa dúvida, ok? Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja não só em suas mentes, mas principalmente em seus corações e nos seus lares. Beijo, até o próximo domingo. Um abraço.